Então, meus irmãos, uma vez mais, boa noite. É sempre uma satisfação nós dirigirmos a palavra aqui aos membros da loja Teosófica Raja Yoga, também aos seus simpatizantes, seus convidados, que podem vir aqui às nossas reuniões, que sempre acontecem às quartas-feiras, às 20 horas, né? Agora ocorrendo virtualmente, né? Aqui através do Zoom. E estamos cumprindo aqui os objetivos da Sociedade Teosófica, que é formar o núcleo da fraternidade universal sem distinções, também promover o estudo comparativo da ciência, da religião, da filosofia e fomentando a investigação dos poderes ocultos do ser humano e também as leis inexplicadas da natureza. E hoje, meus irmãos, eu pretendo trazer para vocês essa temática sobre o karma e o pecado, né? Procurando trazer um comparativo, meus irmãos, entre os conceitos da doutrina do karma, né, que é uma doutrina oriental, com a visão da religião ocidental predominante, que é o cristianismo, né? E obviamente que são questões que sempre estão no âmago da vida das pessoas, né? E para nós que somos teosofistas, ainda mais, porque todos nós estamos buscando a evolução, mas nós sabemos que nós somos imperfeitos, que nós estamos num processo de lapidação, processo de busca do aperfeiçoamento. Então, esses dois conceitos acabam se chocando, né? Porque muitas pessoas não conhecem os detalhes da doutrina do karma e, ao mesmo tempo, ficam presas também nos dogmas relativos ao pecado, né, como é encarado mais popularmente no cristianismo, o que muitas vezes traz sofrimento a todos aqueles que estão buscando, né? Então, meus irmãos, quando nós mencionamos esse termo karma, né, ou karma, como os indianos pronunciam e escrevem no sânscrito, né, eles estão evocando uma série de ideias, né, que é a própria doutrina do karma, né? A palavra sânscrita vem desse prefixo kar, que quer dizer obra, fazer, a ação, né? Praticamente não existe como compreender o karma sem compreendê-lo como algo que se faz, mas também isso implica naquilo que retorna, ou seja, a toda ação vamos ter uma reação. E naturalmente, e quando nós mencionamos isso, nós quase sempre nos remetemos àquela antiga nação que existe muito tempo antes de todas as nações da cultura ocidental e principalmente nas mais recentes aqui das Américas, que é a Índia, né? A Bharatavarsha, como eles mesmos se autodenominam, país que nos traz as memórias dos seus grandes templos, né? Como o Taj Mahal, com a sua grande beleza, o seu povo muito vívido, um povo muito alegre, muito até parecido com
os brasileiros, porque eles estão sempre vestindo cores muito intensas, mas nós não devemos nos enganar, meus irmãos, porque é uma região do planeta que, pela sua extensa história, né, tem também uma série de sábios, né, até os dias de hoje ainda existem na Índia milhares e milhares de sadhus, de sannyasis, de pessoas que vivem 24 horas a busca espiritual, que para nós só tem essa questão visual, né, das suas vestes, porque muitos deles inclusive andam nus pelas florestas e até pelas cidades, num gesto de grande desapego. E esses sábios, meus irmãos, não só do presente, mas principalmente do passado, compilaram uma série de conceitos que compõem a doutrina do karma, né? Doutrina essa que não pertence apenas ao hinduísmo, mas também é vista entre os jainistas, que é praticamente a religião mais antiga da Índia. Outros povos também do Tibete o admitem, os budistas, os shintoístas, também aqui os Sikhs, né? Estamos vendo aqui um yogi contemplando o templo dourado da religião Sikh, né? Uma região que hoje em dia nem mais pertence à Índia, né? Mas que remete a séculos e séculos de investigações, né? E principalmente esse povo hindu sempre admirou muito as grandes águas, os grandes rios, né? Como nós podemos ver aí, como o Ganges, onde os indianos buscam se banhar para se livrar das suas impurezas. E isso nos remete, meus irmãos, a justamente o princípio que nós queremos comentar hoje aqui, o princípio do karma. As grandes águas, meus irmãos, representam o universo perfeitamente equilibrado, né? Em certas culturas, como as culturas nórdicas, né, do norte da Europa, o mar representava a própria divindade. E essas águas gigantescas, meus irmãos, elas podem nos remeter a um universo perfeitamente equilibrado. Então a questão do karma, meus irmãos, é exatamente que ela é uma doutrina que menciona como que o universo se movimenta para retornar ao equilíbrio. Porque nós sabemos que dificilmente existe uma porção de águas que sejam completamente calmas. Na verdade, elas estão sempre sendo agitadas pelas ondas, e as nossas ações, meus irmãos, as nossas vidas também podem ser comparadas a essas águas agitadas. Então, cada um de nós é uma pequena porção dessas grandes águas, né? Nós somos uma fração do universo que tenta evoluir, que tenta se aperfeiçoar, mas nós estamos em perpétuo movimento, nós estamos em perpétua ação. E muitas dessas ações nós cremos, amigos, não serem ações positivas. Muitas vezes nós cremos que nós estamos em erro, que nós estamos pecando, e principalmente no Ocidente as pessoas sofrem bastante porque há ideias muito errôneas com relação
ao pecado, né? A como esses erros são retribuídos, né? Então, a conceituação do karma é que nós estamos perturbando essa harmonia universal. E cada ação que nós empreendemos, nós geramos ondas no grande universo que tenta reencontrar o equilíbrio, e as nossas vidas são vidas, amigos, de tentar reconstituir esse equilíbrio. Muitas vezes nós não conseguimos, e aqueles que têm a conceituação de que a alma reaparece no mundo continuamente, naquilo que são chamadas as reencarnações, nós sabemos que muitas retribuições dos nossos atos vêm de existências anteriores. Então a nossa busca pelo equilíbrio é constante, e a doutrina do karma vai nos auxiliar, amigos, a compreender como essas retribuições podem acontecer. Muitas vezes as nossas vidas se tornam numa tormenta ou em ondas extremamente violentas. Isso não é o ideal, meus irmãos, mas é o que acontece. Certas passagens das nossas vidas, do mundo, não só o nosso karma individual, mas o karma coletivo nos coloca muitas vezes nessas situações. Então, assim como no universo, ouvintes, nós vemos que os grandes corpos estelares tendem a se transformar numa esfera, né? Cada um de nós, que é, na verdade, uma pequena chispa, uma pequena gota desse universo, também estamos tendendo a esse equilíbrio. Como que nós atingimos esse equilíbrio é o que trata a doutrina do karma. Porque, obviamente, que não é fácil, amigos, nos equilibrar perante as vicissitudes da vida. E o equilíbrio ideal muitas vezes não é atingido, a nossa inconsciência daquilo que nós fizemos, não só nessa vida, mas também nas vidas anteriores, nos leva muitas vezes à incompreensão, à tristeza perante as situações que nós vivemos. Então, para muitos parece ser impossível atingir o equilíbrio. E como o universo é dinâmico e o ser humano é fluido como as próprias águas, né? O nosso próprio corpo é, na verdade, um corpo mais líquido do que sólido. Então nós não agimos apenas nessa dimensão material, mas agimos também na dimensão emocional ou astral, na dimensão mental ou aérea. Mas tudo isso, meus irmãos, nós vamos ver que está circunscrito dentro dessa grande lei que é mencionada genericamente como a lei da causa e efeito, lei da compensação, lei do equilíbrio universal, significando ação, mas também, ao mesmo tempo, reação. Mas a doutrina do karma, meus irmãos, ela não é simplesmente isso. Eu recomendo muitíssimo esse livro que eu estou aqui mostrando para vocês, a doutrina do karma do irmão Atisha, que é um pseudônimo de um teósofo que escreveu esse livro, que não queria aparecer, mas eu recomendo muitíssimo que vocês procurem esse livro, porque ele tem os conceitos mais profundos da filosofia indiana, da onde vem essa doutrina primordial que nós vamos
primeiro apresentar para vocês. Então, a doutrina do karma, meus irmãos, não é simplesmente esse termo karma, né, ou karma, as ações e reações corretas. A doutrina do karma, como os indianos a veem, também tem um outro termo chamado vikarma, ou as ações e reações incorretas, o que é muito parecido com esse conceito ocidental do pecado, que nós vamos discutir mais no final dessa palestra. E também há o akarma, as ações que nos auxiliam a quebrar o ciclo de nascimento e mortes. E aí, amigos, nós temos exatamente as ideias que podem nos auxiliar a compreender como que nós vamos atingir o equilíbrio. Porque é impossível, amigos, existir no mundo sem agir, sem estar incorrendo em karma. Agora, o vikarma, as ações e reações incorretas, nós podemos diminuí-las, podemos nos conscientizar delas, e são elas exatamente que mais nos prendem dentro da roda do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes, que é outro conceito da filosofia indiana. Mas para atingir realmente o equilíbrio, nós precisamos atingir esse nível do akarma, né? As ações que nos auxiliam a quebrar o ciclo de nascimentos e mortes, que são as ações neutras, as ações que estão de acordo com o dharma, ou seja, com o dever, com a capacidade de cumprir a nossa missão no mundo. Né? Então, o grande texto que traz conceitos, né, na filosofia indiana sobre o karma, e praticamente hoje extremamente popular no Ocidente, é o Bhagavad Gita, que é o excerto, né, o Canto do Senhor, que é um excerto da grande epopeia indiana do Ramayana, né? O Bhagavad Gita é apenas um capítulo dessa grande epopeia das duas famílias em conflito dos Pandavas e os Kauravas, né? E ali no Bhagavad Gita nós encontramos então passagens que nos falam exatamente do karma, né? Nessa passagem aqui nós lemos no Bhagavad Gita: não se alcança a liberdade do cativeiro do karma pela simples abstenção do trabalho. Ninguém alcança a perfeição meramente abandonando o trabalho, porque ninguém pode ficar sem ação, mesmo por um momento. Tudo no universo é dirigido pela ação e pelas forças da natureza. Então, esse conceito, irmãos, que é impossível existir sem agir, é fundamental nessa nossa compreensão. E outra passagem do Bhagavad Gita: é muito melhor executar os próprios deveres prescritos, ainda que seja de forma defeituosa, do que executar o dever de outro. É preferível a destruição enquanto se executa os deveres próprios que se ocupar nos deveres alheios, já que é perigoso seguir o caminho de outro. E os deveres próprios que nós temos, irmãos, são exatamente o que constitui o nosso dharma, a nossa missão, o nosso dever, aquilo que nos levará à frente na nossa evolução, que é necessário cumprir e que equilibra praticamente o karma, é o nosso dharma, né? E como que nós podemos atingir então essa ação equilibrada, essa ação
neutra, meus irmãos, através da ação desinteressada. Então há um tipo de yoga que os hindus recomendam, yoga que quer dizer união, ou seja, um método de união com a divindade, a karma yoga. Então, o Bhagavad Gita nos diz, um karma yogi, ou uma pessoa desapegada, torna-se livre tanto da virtude como do vício em sua vida. Portanto, esforce-se por serviço desapegado. Trabalhar o melhor das suas habilidades, sem apegar-se egoisticamente pelos frutos do trabalho, chama-se Karma Yoga ou Seva. E também, obviamente, além dessa ação desinteressada, ou Karma Yoga, a ação consciente. E o Bhagavad Gita nos diz, o ignorante trabalha com apego aos frutos do resultado do trabalho por si próprio, e o sábio trabalha sem apego, pelo bem-estar do mundo. Porque antes que houvesse a pequena chispa, a pequena gota que somos nós, amigos, há um grande movimento cósmico, um movimento do universo. E a única maneira de agir sem acumular karmas é exatamente contribuir por esse movimento global, esse movimento cósmico. E isso é o serviço, o trabalho desinteressado pelo nosso próximo, que sempre foi recomendado pelos sábios. Mas também o Bhagavad Gita nos fala de outros tipos de ação. Ação heróica, por exemplo. Portanto, pelo controle dos sentidos, primeiro mate todos os maldosos desejos materiais ou luxúria, que destrói o autoconhecimento e a autorrealização. Porque não há maior vitória, meus amigos e amigas, que não derrotar a si mesmo, o que há de inferior em nós mesmos. Então, o maior ato de heroísmo não é combater um inimigo externo, mas sim é equilibrar a nossa natureza inferior, abrindo espaço para a nossa natureza superior. E também a ação como sacrifício. Nos diz o Bhagavad Gita, todas as obrigações de um karma yogi está livre do apego, em que a mente está fixa no autoconhecimento e que faz o trabalho como um sacrifício para o Senhor, desfazem-se. Ou seja, todas as amarras, os grilhões que podem prender mesmo uma pessoa que está buscando a libertação espiritual, com um alto sacrifício elas desaparecem. Porque quando nós não estamos trabalhando para nós mesmos, nem estamos nos apegando aos objetos e estamos abrindo os nossos corações para os semelhantes, nós estamos exatamente cumprindo essa ação enquanto um sacro ofício, uma ação sagrada. Isso, obviamente, nós vamos encontrar, né, nessa grande religião judaico-cristã, onde nós nascemos no Ocidente. Só basta ter olhos para procurar, né? Agora, entrando mais detidamente sobre a abrangência do karma, meus irmãos, o karma, obviamente, não é simplesmente individual, né? E nós temos que ter uma consciência de que nós agimos não só no plano material, meus irmãos. Nós agimos também no plano astral, ou plano emocional. Nós agimos no plano da mente, ou plano mental, e também agimos no plano espiritual. Nós estamos fazendo karmas, estamos contraindo karmas a cada instante, a cada movimento físico, a cada emoção, a cada desejo que nós temos, a cada pensamento e
atualmente até uma medida de que um ser humano tem cerca de 30 mil pensamentos diariamente. E também agimos no mundo espiritual. E a questão, meus irmãos, é que as reações a essas ações virão no plano onde elas são geradas. Ou seja, se nós agimos no plano físico, será no plano físico que essa ação terá a sua correspondência, o seu efeito. Então o karma, ele é pessoal, mas também nós interagimos com outras pessoas, então ele pode ser um karma interpessoal. Quando há mais do que duas pessoas, ele passa a ser um karma coletivo, como o karma familiar, né? Ou de uma cidade, de uma comunidade, de um estado, de um país como o nosso, de uma região do planeta, até o karma pode ser nacional, pode ser racial ou étnico e também até planetário. É o que nós estamos vivendo hoje, principalmente com essa questão da pandemia que está assolando o mundo. É um karma não só coletivo, mas é planetário, está afetando a todos os seres humanos, pelo menos toda a humanidade está sendo afetada, né? E dentro dessa conceituação de karma pessoal, nós temos as modalidades de karma, né? Então, a doutrina do karma, que nós vamos encontrar naquele livrinho do irmão Atish, ela vai nos falar dos tipos, né? As abrangências do karma pessoal. Então, a primeira delas é o chamado Sanchita Karma. Então, nesse triângulo, nós representamos, meus irmãos, a somatória de todas as ações e reações que nós fizemos, estamos fazendo na atualidade e fizemos também em outras existências, em outras encarnações ou em outras encadernações, como diria Dercy Gonçalves, grande filósofa brasileira. Então, o Sanchita Karma é o karma total, acumulado, latente, né? Ele, obviamente que nós não conseguiríamos, numa única só existência, esgotar todo esse karma. Ele seria, se nós pudéssemos pedir para esgotar todo o nosso karma, nós não suportaríamos todo o karma acumulado que nós temos. Mas há também nessa conceituação o chamado Prarabdha Karma, que é o que? O karma que nós estamos recuperando, resgatando na atualidade. É o karma ativo, é uma parte do karma acumulado que atua nessa nossa vida. Então, como nós não podemos resgatar de uma única só vez o karma acumulado, em cada existência é determinado, isso inclusive é um ajustamento que é combinado entre a nossa alma e os santos anjos que vão fazer a nossa reencarnação. Nós combinamos quanto do karma acumulado, quanto que nós vamos pagar nessa atual existência. Então, o Prarabdha Karma é exatamente isso, é o que nós estamos resgatando agora. E o outro conceito, né, é o Kriyamana, ou também chamado Agami Karma. Então, se nós temos a totalidade dos karmas, né, o Sanchita Karma, temos o karma atual, aquele que nós estamos pagando, por assim dizer, resgatando, que é o Prarabdha Karma.
mas temos também, naturalmente, os karmas que nós estamos fazendo agora. Nós continuamos atuando, continuamos fazendo as perturbações dentro do grande equilíbrio cósmico. E esse é o Agami Karma, é o karma novo, engendrado por nossas atividades atuais. Então, meus irmãos, a doutrina do karma ela é complexa devido a isso. Quando se usa apenas a palavra karma, nós não compreendemos na totalidade essa doutrina, porque ela é, ao mesmo tempo, o karma total, o karma ativo atualmente e o karma novo, aquele que nós estamos fazendo, estamos acumulando nesse momento. E muitas das ações que nós fazemos nesse instante, elas podem até ter uma recuperação, pode ter um efeito imediato, como por exemplo no plano físico. Se nós puxarmos um galho de uma árvore ao contrário da sua posição, automaticamente as leis da física de Newton podem arremessar esse galho contra nós. E aí o karma é imediato. Agora, quando nós agimos no mundo emocional, no mundo mental, ou quando há uma mistura desses três tipos de ação, física, emocional e mental, então muitas vezes essas ações vão para o karma acumulado e só numa outra existência que haverá o resgate. E isso, muitas pessoas se acham confortáveis para cometer crimes, todo tipo de desarmonias, meus irmãos. Isso é uma grande ignorância, porque tudo retornará. E depois nós vamos discutir como é que nós podemos neutralizar um bocado desse karma que retorna. Então, no karma interpessoal, né, interagem dois indivíduos que têm esses dois tipos, aliás, os três tipos de karma: o acumulado, o ativo e aquele que está sendo gerado no momento. Então, duas pessoas criam uma ação onde eles se atuam mutuamente. Agora nós temos que ter muito bem nítido na nossa mente que quem mais nós influenciamos é a nós mesmos. As nossas relações com outras pessoas não são tão fortes quanto aquelas que nós temos conosco mesmo. Mas nós sabemos, por exemplo, se a gente vendo do ponto de vista oculto, né? Toda vez que nós estamos irritados ou que nós estamos praguejando ou estamos discutindo com outras pessoas, nós lançamos energias, principalmente emocionais e mentais, em direção aos outros. Então o karma interpessoal pode ser muito forte nesse sentido. Óbvio que nós não vamos ficar aqui discutindo cada uma dessas situações. E muitas vezes nós estamos assim receptivos para as vibrações alheias. E isso faz parte de um assunto que é chamado da autodefesa psíquica, né? Mas a gente pode sumarizar isso aqui, meus irmãos, que a melhor defesa é você ter uma constante radiação de autoconfiança, de pensamentos positivos, né? É exatamente a última ilustração aqui de baixo nesse quadro, à direita embaixo. É a pessoa que está irradiando, é a pessoa que mais se protege dos ataques e das ações desse karma interpessoal, principalmente no nível emocional e mental. Há pessoas que conseguem construir uma capa protetora, né, que impede a entrada de vibrações, mas também ao mesmo tempo impede a saída de vibrações.
Então a melhor defesa, meus irmãos, é estar sempre vibrando positivamente. Mas já não bastasse nós termos o karma individual e essas relações interpessoais, nós temos o karma coletivo, né? Ou seja, grupos de pessoas vão interagir, desde grupos familiares, grupos de amigos, nas escolas, nas comunidades, nos municípios, nos estados, quaisquer organizações, meus irmãos. Sempre nós estamos participando de karmas coletivos, o que explica muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós julgamos ser injustas para conosco. Porque quando nós estamos no karma de um município, karma de uma nação, pode vir uma praga, uma doença, uma pandemia como essa que nós estamos vivenciando, e nós podemos achar que é injusto ficarmos doentes ou até morrermos dentro de uma pandemia como essa, mas o fato é que também o karma coletivo é responsável por isso. Então, as maneiras que os hindus recomendam de trabalhar o karma, meus irmãos, infelizmente, é o que acontece com a maior parte das pessoas, trabalham através do sofrimento. Aquilo que a gente não trabalha positivamente, a gente acaba pagando de uma maneira negativa, né? Ao invés de sermos proativos com o que acontece, muitas vezes nós somos reativos. E aí sofremos com as situações. Obviamente que o oposto é receber o karma com alegria e com compreensão, né? Ou também com amor e compaixão. São maneiras mais positivas de não só receber, mas absorver e, por assim dizer, transmutar o karma, né? Porque o karma não é uma conta apenas de somar e de diminuir, meus amigos. É, na verdade, uma equação muito complexa, onde há multiplicações, há divisões, há não só a soma e a subtração. Então, uma ação pequena se multiplicando pode atingir muita gente, e muitas vezes nós não somos conscientes disso. Então, quem sabedoria, quem estuda essa é o que melhor trabalha os karmas, todos esses conteúdos que retornam. Podemos meditar sobre o nosso karma, sobre os acontecimentos e compreendê-lo. Também podemos procurar a cura, a terapia, alguém que nos auxilie a compreender os nossos conteúdos e, obviamente, nos harmonizar, porque, como no começo, o karma leva o indivíduo ao equilíbrio. Por mais sofrimento ou por mais benefício que ele receba do universo, tudo vai tender ao equilíbrio. Até o dia que a pessoa chegue realmente na Karma Yoga, que ela procure harmonizar todas as suas ações para atingir a neutralidade, né? E uma das formas mais profundas de atingir essa neutralização é através da graça, através da gratidão. Quando nós recebemos as coisas do universo, nós sermos proativos, nós agradecermos e nos harmonizarmos com aquilo que vem, porque isso, meus irmãos, é que vai realmente nos libertar no final das contas, né? Infelizmente, o sofrimento, que é a primeira coisa que a gente vê quando volta um karma, não é a única forma de trabalhar com ele. Então, no livro
ocultismo prático Blavatsky nos diz o seguinte, e isso tem a ver com a postura mental, né? Os maus pensamentos são menos prejudiciais do que os pensamentos utópicos e medíocres, porque contra os maus pensamentos estáis sempre alerta, e estando determinados a combatê-los e vencê-los, essa determinação vos auxilia a desenvolver a força de vontade. Os pensamentos medíocres, ao contrário, servem simplesmente para distrair a atenção e desperdiçar as energias. Isso é uma recomendação realmente incrível, meus irmãos. Nós devemos pensar muito a respeito disso. Se nós não dedicarmos a nossa vida a coisas superiores, esses pensamentos medíocres, utópicos, fantasiosos, elas podem dominar completamente a nossa vida, agregando elementais, né, que não contribuem nada com a nossa evolução e pior até, como diz Blavatsky, do que os maus pensamentos, porque as pessoas conscientes já estão atentas a eles. Mas quanto à mediocridade, à utopia e realmente aquilo que não tem finalidade, muitas vezes a gente deixa para lá e eles gastam a nossa energia à toa. E como a mente, as emoções também geram karma, meus irmãos, isso vai nos influenciar muito. E aí, algumas considerações pessoais, né? As maiores ligações kármicas que a gente acaba fazendo vêm principalmente das nossas relações de amor, as relações amorosas que nós temos, porque obviamente amor é união. Nós vamos ver no final aí que a própria divindade é amor, como disse o apóstolo João, Deus é amor. E não há nada que harmonize mais e que una as pessoas de uma maneira positiva do que o amor. E o contrário também, o ódio, também geram ligações karmas extremamente poderosas. E aqueles que são mais conscientes buscam cortar essas relações de ódio, porque obviamente elas não acrescentam nada e prendem as pessoas de uma maneira tão forte quanto as relações positivas, que são as relações amorosas. Agora eu acrescento aqui, nessas duas grandes relações, o amor e o ódio, é o sexo. Aquilo que nós, seres humanos, né, muitas vezes desprezamos, mas são relações extremamente poderosas que os seres humanos estabelecem entre eles. E praticamente, meus irmãos, quando você tem o sexo com qualquer outra pessoa, você coloca ela na sua listinha de relações kármicas tão fortemente quanto o amor e o ódio. Porque o sexo, ele é uma das formas de você adentrar na inviolabilidade que é o invólucro energético de cada ser humano. Muitas relações de amor e ódio podem não vir a via de fato, mas o sexo não existe como, ou seja, você pratica o sexo fisicamente. E isso gera relações tão intensas, às vezes com grupos tão grandes de pessoas, que o karma precisa colocar em vidas posteriores a pessoas em situações de resgatar o karma com muitas pessoas. Então, muitos professores, muitos médicos, muitos profissionais aí que mexem com uma quantidade muito grande de pessoas diariamente,
na verdade, elas podem estar resgatando relações que tenham sido feitas através do sexo. E, infelizmente, nós vemos aí que existem até os profissionais do sexo que não compreendem que se abrindo fisicamente para a relação com muitas pessoas, elas estão plantando as sementes de relações kármicas que terão que ser resgatadas no futuro, digamos assim. E então essas relações de amor e ódio, para os clarividentes é muito evidente quando você, principalmente do ponto de vista emocional e mental, você pode agredir profundamente uma outra pessoa, não só com o discurso, com as palavras, mas com as energias. E obviamente que isso não é a questão de postura física, mas sim é o quanto de amor ou o quanto de ódio, o quanto de empatia ou de antipatia você tem pela outra pessoa. E isso acaba misturando as energias e gerando relações kármicas extremamente fortes que terão que ser resgatadas nesta ou em outra vida, nesse mesmo plano. Por isso que, obviamente, todos nós temos relações tão complicadas emocionalmente e mentalmente falando. E tudo isso se dá porque o ser humano é, na verdade, um conjunto muito grande de energias que os nossos sentidos não abarcam. Os chineses nos informam que chineses e indianos nos informam que há 70 mil pontos energéticos no corpo humano, sendo que a teosofia só costuma estudar os 7 grandes centros, né, energéticos chamados chakras, mas existe uma infinidade muito maior de chakras através dos quais nós estamos nos relacionando energeticamente conosco mesmo, com o universo, emitindo vibrações, recebendo vibrações de outros seres vivos, de outras pessoas, dos animais, dos ambientes, da memória que existe no ambiente. Então, há aqueles que conseguem, obviamente, fazer um uso positivo disso, fazendo a cura energética, o reiki, ou fazendo a própria cura física, né? Os médicos, todos os profissionais de saúde, mas aqueles que trabalham a energia sabem muito bem disso e, obviamente, conseguem fazer uma relação energética com outras pessoas, trazendo a cura, a harmonização. E obviamente que as relações energéticas profundas que os seres humanos têm uns com os outros, principalmente física, emocional, mentalmente, obviamente que nos prendem em laços kármicos que vão se desenvolver através de muitas e muitas existências. Não é numa única vida que você vai resgatar o karma de ter tido um amor profundo, de ter vivido muitos anos com uma pessoa, de ter tido relações sexuais com ela, relações emocionais, ou de ter estudado, de ter ensinado uma outra pessoa. Tudo isso, obviamente, são relações principalmente que são esgotadas profundamente nos laços familiares, né? É o grande esgotador de karma do universo são as famílias, né? Essas artes são do artista chamado Alex Grey, são muito bonitas e ilustram muito além do que nós conseguimos ver com os nossos sentidos, meus amigos. Nós estamos num universo de energias e todas essas energias
estão sendo impulsionadas por pessoas, por seres físicos, extrafísicos, humanos, sobre-humanos, os anjos, espíritos da natureza, todos estão agindo fisicamente ou hiperfisicamente, e tudo isso está dentro do cômputo dessa grande equação que é o karma. E obviamente algo que fecha tudo isso, mas que nós não temos tempo para discutir aqui hoje, meus amigos, é esse outro pilar, né, da teosofia, que não é simplesmente o karma, mas é o processo da reencarnação, que nós já tratamos aqui em outros programas, mas obviamente que a roda de samsara, de nascimentos e mortes, é que vai propiciar a alma se autoaperfeiçoar, se autolapidar. Porque não é, meus irmãos, de uma única existência que nós vamos atingir aquilo que no cristianismo se coloca como grande objetivo, atingir a plena estatura do Cristo. É em função de muitas existências que a nossa alma vai atingir esse aperfeiçoamento. E as personalidades aqui na matéria são apenas reflexos do seu eu interno, da sua alma. Então eu recomendo muito aqueles que queiram se aprofundar na reencarnação que assistam aí outros vídeos ou procurem as outras literaturas teosóficas que abarcam isso. Mas há um quadro aqui sinótico que nos mostra como a evolução se processa, meus irmãos, entre vidas, né? Da vida passada para a atual, né? Então, numa vida passada, se o indivíduo pratica boas ações, na vida presente, as boas ações vão criar um bom ambiente. E isso, obviamente, que é uma dica, porque nós estamos gerando, meus irmãos, karmas que vão criar o nosso ambiente no futuro. Se nós estamos achando que o nosso ambiente atual não é tão bom, que nós mereceríamos mais, nós podemos provocar isso, meus irmãos, mas como? Fazendo boas ações na atualidade, né? E as más ações vão criar um mau ambiente. Se nós estamos reclamando que o nosso ambiente está complicado, a presidência, o salário mínimo, a inflação, tudo, nós estarmos aqui agora nesse país, meus irmãos, é fruto das boas e das más ações que nós fizemos no passado. E nós devemos esquecer, meus irmãos, conceitos que são populares, mas que são completamente imperfeitos e errôneos, que é o conceito de sorte ou azar. E que eu estou aqui no Brasil por um azar, que eu devia ter nascido na Noruega, na Suécia. Ter nascido no Brasil é um karma. É o karma nosso, é de ter nascido aqui, não foi azar, e de quem nasce lá na Suécia não é sorte, mas sim é exatamente o que cada um de nós merece. E os desejos e aspirações que nós temos vão gerar capacidades futuras que nós temos. As que nós temos hoje são fruto dos desejos e aspirações do passado. E se nós queremos mais, nós temos que continuar aspirando elevadamente para termos maiores capacidades atualmente ou no futuro. Também o nosso caráter atual foi construído pelos pensamentos definidos, aquilo que a pessoa realmente conseguia entender no passado, é o que firmou o caráter que nós temos hoje. E os êxitos do passado é o que nos dão o atual entusiasmo que nós temos pelas coisas. E se nós não temos entusiasmo por nada,
é porque também as nossas vidas lá atrás foram bastante complicadas, meus irmãos. E as experiências passadas, aquilo que nós vivenciamos, nos trouxeram, meus irmãos, até a situação da porção da sabedoria que nós temos hoje. Porque todos nós vivemos experiências no passado. Então aquilo que é o melhor de cada um de nós é fruto dessas experiências. Já as experiências que foram realmente dolorosas e sobre as quais muitas vezes nós padecemos no passado, trazem consciência de tudo que pode acontecer nas nossas vidas. E a vontade de servir, que é exatamente aquelas ações impessoais, são essas, meus irmãos, que trazem a espiritualidade. É quando você se entrega ao trabalho, ao próximo, é que surge a espiritualidade. É a imitação da divindade que se abre como o próprio sol para iluminar o universo. Quando o ser humano serve o seu semelhante, é aí que brota a flor da espiritualidade. Então, meus irmãos, isso tudo é a doutrina do karma, uma doutrina muito complexa, e a teosofia nos explica muito claramente de que nós estamos numa peregrinação constante, uma peregrinação obrigatória. E quando eu digo nós, eu estou dizendo as nossas almas, que são aquelas que estão subsistindo as encarnações. Então aí nós vamos fazer aqui uma rápida comparação com a filosofia ocidental, meus irmãos, do pecado. Porque é um ideário que prende a mente ocidental, e a beleza que existe na teosofia é permitir que nós, através desse estudo comparativo com as filosofias orientais, nós possamos escapar de conceitos religiosos judaico-cristãos que muitas vezes nos fazem sofrer, porque desde que aquele casal famoso, né, do Adão e Eva, nos colocaram na atual situação, como nos conta a Sagrada Escritura, né? Porque eles nos colocaram no chamado pecado original, né? Como nós lemos lá no Gênesis, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o conceito religioso cristão é de que cada um de nós nasce já nesse pecado original, essa mácula que fez com que a humanidade saísse do paraíso, do Éden, e caíssemos então nessa geração com dor, uma vida com sofrimento, e que nós teríamos que buscar a Deus para escapar dessa mácula original, né? Então essa expulsão de Adão e Eva do paraíso pesa sobre nós que nascemos nessa cultura judaico-cristã, né? E ainda mais, né, se a gente pega o Novo Testamento, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então esse peso, meus irmãos, que a cultura judaico-cristã impinge a todos nós, como é que nós vamos coadunar isso com a doutrina do karma? Porque o cristão, digamos assim, e que é teósofo, ele vai procurar
coadunar as duas, estudá-las comparativamente, e sempre subsiste nessas frases, meus irmãos, a questão da morte, né? Como se a morte fosse a coisa definitiva, como se fosse aquilo que realmente destrói, né? E essa não é a conceituação teosófica ou oriental. A morte é apenas um episódio da própria vida, meus irmãos. A vida é indestrutível, né? As próprias leis da física demonstram isso. Na verdade, não há destruição no universo, há transformação. Então, a morte, meus irmãos, não é o fim, mas é a transformação de uma coisa em outra. Quando um carro morre, você não joga o carro fora. Você espera uns segundinhos e tenta ligar ele de novo. Então não devemos ter esse medo terrível de que esse pecado original vai nos lançar em ainda maiores problemas, porque cada um de nós está fazendo seus pecados pessoais, né? Então, nós lemos aqui, né, no Gálatas 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, é praticamente uma formulação do karma. Com outras palavras, mas é o mesmo conceito. Obviamente que o karma pertence a uma filosofia religiosa mais antiga, mas no cristianismo nós vemos a mesma conceituação. E nós vemos que os termos que são usados são muito importantes. No hebraico e no grego comum, as formas verbais para a palavra pecado, em hebraico, né, ratá, e em grego amartano, né, significam simplesmente errar, no sentido de errar ou não atingir um alvo, o ideal ou um padrão. E em latim esses termos são vertidos para peccato, né? Daí que pecar, meus irmãos, se nós pegarmos as palavras originais, é simplesmente errar o alvo, é se desviar. Então nós devemos tirar da nossa vida aquela ideia de que os pecados são não só mortais, mas são irrecuperáveis, que há atos que não vão permitir que a gente prossiga a nossa evolução. Na verdade, o erro, meus irmãos, é o que permite o nosso avanço, porque as almas nascem puras, vêm até a Terra e através do erro e do acerto é que elas desenvolvem a sua consciência. Se os erros realmente trouxessem a retribuição infinita, então o universo seria um local muito injusto. E uma das maneiras cristãs de exatamente contrabalançar os pecados, os erros, meus irmãos, é através das virtudes. Então, se há pecados capitais, né, há também virtudes capitais, há virtudes teologais que nós podemos lançar mão. Então, no próprio pensamento cristão, há exatamente aquilo que contrabalança os pecados, né? Então, os 7 pecados capitais, por exemplo, a gula pode ser contrabalançado com a temperança. A inveja é neutralizada com a caridade. A soberba com a humildade. Já a ira com a paciência. A luxúria tão terrível que cai lá naquela questão do sexo, né?
com a castidade. Essa é uma virtude que está bem em desuso atualmente, né? Mas infelizmente ou felizmente é a que contrabalança a luxúria. A preguiça com a diligência e a avareza com a generosidade. Então nós vemos que no cristianismo, meus irmãos, há exatamente o mesmo raciocínio que os orientais têm, de que certas virtudes podem contrabalançar os karmas que nós geramos, também existe. E nós temos que lançar mão, buscar essas virtudes, meus irmãos. E quando nós buscamos essas virtudes, elas ocupam um espaço daquilo que abre o campo para a manifestação desses pecados. E nós não devemos nunca simplesmente culpar as almas jovens, porque elas estão sempre pecando, não porque elas são más em si, mas porque elas não têm ainda o outro lado. As almas das almas mais antigas, as almas mais antigas têm em si as energias dessas virtudes mais profundas. Então as almas jovens são vazias dessas virtudes. Então quando elas são lançadas nas situações do mundo, elas acabam manifestando esse vazio e cometendo os pecados. E numa visão muito católica, né, há um sacramento, meus irmãos, que leva a pessoa a contrabalançar o karma, que é a absolvição. E esse sacramento, também chamado de reconciliação, ele tem essa função do indivíduo fazer um exame, né? O primeiro estágio da absolvição é ter o exame de que pecados, de que crimes contra a lei de Deus o indivíduo está cometendo, quais desarmonias ele está fazendo para buscar a absolvição. E não é simplesmente concedida por um sacerdote, por um bispo, mas é um processo. E o segundo passo é o arrependimento. É constatando que se está cometendo o pecado, você se arrepender, é você se comprometer a não mais fazer isso. É o que Jesus, obviamente, ensinou naquela situação de Maria Madalena, quando ele, depois de ter salvado ela do apedrejamento, quando ele disse que quem não tivesse pecados que lançasse a primeira pedra, e ninguém jogou, mas depois ele foi conversar com ela e disse para ela se arrepender e que ela seguisse, mas sem cometer os mesmos pecados de antigamente. E aí a pessoa, com esse firme propósito de não pecar mais, ela adquirindo esse propósito e ela fazendo a confissão, ela verbalizando o seu pecado para si mesma e para o seu sacerdote, ela vai receber a absolvição de uma forma sacramental, pode ser, mas principalmente atingindo o último estágio desse sacramento, que é a satisfação de você ter reconhecido o pecado e você ter passado por esse processo até que você não mais peque, muito pelo contrário, você possa partir para as virtudes, né? E aí a frase mais terrível, uma das mais terríveis, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, dito por Paulo, né, em Romanos 6:23. E aí, meus irmãos, nós temos que analisar, né, não só a palavra morta,
mas o sentido mais profundo. O salário, ou seja, a retribuição, o karma do pecado, e se o pecado é um desvio, né, não é simplesmente a aniquilação, mas é realmente a morte. Aquele que erra, aquele que se desvia, ele se transforma realmente. O erro leva a pessoa a uma transformação. Pode ser até a perda do corpo físico, pode ser uma doença mental, pode ser uma doença emocional, uma estafa, pode ser um estresse, pode ser um pânico. Então, essa morte, meus irmãos, é essa transformação. Agora, o dom gratuito de Deus, que é o outro lado da frase, é a vida eterna. Então, nós temos que buscar esse outro lado. Buscar a retidão, sair do pecado, atingir o alvo e buscar a nossa salvação, que na verdade é a evolução, como a teosofia nos ensina. E Jesus, meus irmãos, representa para todos os cristãos o grande paradigma dessa transformação. Porque, como ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é para todos nós, cristãos, judeus, né, e os ocidentais que nascem nessa cultura, ele demonstrou como a pessoa pode atingir a sua reconciliação com Deus, quando ele diz que eu e o Pai somos um. Então, por isso que todo pecador, meus irmãos, e aí esse quadro é muito interessante, porque ele junta todo tipo de pecador da antiguidade e da modernidade, quer seja lá um samurai, um egípcio, ou um soldado romano, ou um soldado do exército atual, até um nazista tem aí nesse quadro aí. Todos eles admirando Jesus e como ele ensinou com a sua vida, meus irmãos, como o indivíduo pode sair da vida pecaminosa, do crime, do erro e passar para a reconciliação, se arrependendo, né? A postura de muitos aí é de arrependimento. E isso tudo gerou um ódio muito grande com Jesus. Muitos têm a relação de amor com a figura de Jesus, mas muitos tiveram com ele uma relação de ódio. E as duas relações, obviamente, acabam unindo as pessoas. Mas o principal aí, meus irmãos, é o arrependimento. Então, para finalizar, meus irmãos, essa minha exposição, eu trago realmente algumas poucas frases que mostram como Jesus ensinou como neutralizar o karma, como escapar do pecado, aqueles que praticarem as suas palavras, né? Como lemos em Mateus 5, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, essa não resistência, meus irmãos, muito parecida com a filosofia do Mahatma Gandhi, né? Com o ahimsa que ele tanto pregou, né? Ou seja, a violência não termina com violência, meus irmãos, mas sim, e o pecado não se combate com outro pecado, mas sim é com seu oposto. Então, nunca, meus irmãos, incidir em retrucar o mal com outro mal, mas sim buscar essa neutralidade. É uma demonstração aqui de Karma Yoga, praticamente na prática, né? E também lá em Mateus nós lemos. E aí Jesus dá a chave
para uma vida verdadeiramente cristã, né? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa era a lei de Talião, né? O olho por olho. Mas ele, Jesus, disse: eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, o Divino Mestre, meus irmãos, mostrou que é pelo amor que toda essa discórdia, que todos esses pecados vão ser neutralizados. Então, no cristianismo há uma karma yoga que vai, obviamente, neutralizar tudo, culminando nessas grandes instruções de Jesus, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A pequena, mas profunda instrução, Jesus colocou o amor como esse grande solvente universal, começando com o amor próprio, amando a si mesmo e amando a Deus, a fonte de tudo, com todas as nossas forças, para poder amar o nosso próximo. E finalmente, nós lemos lá em João, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. É essa grande filosofia, meus irmãos, cristã, a filosofia do amor, a filosofia do arrependimento, a filosofia do perdão, que é aquilo que nos tira realmente do pecado. É preciso reconhecer os pecados e não pecar mais. E cada um de nós, meus irmãos, precisa fazer isso. E eu deixo aqui uma última frase de Madame Blavatsky, A Voz do Silêncio, que também vai nesse sentido. Quando ela diz: por que queres abster-te da ação ou do karma, né? Não é assim que a tua alma conseguirá a sua liberdade. Para chegar ao nirvana é preciso chegar ao conhecimento de si próprio. E o conhecimento de si próprio é filho das ações caridosas ou amorosas, meus irmãos. É isso que nos ensina a filosofia, a doutrina do karma. É isso que nos ensina profundamente a doutrina e os ensinamentos sobre o pecado no cristianismo. E nós não devemos, meus irmãos, morrer com medo que os nossos erros vão nos esmagar, infelizmente, com ideias que a teologia, através dos tempos, tem trazido, muitas vezes criando uma visão teológica de que o karma e o pecado, né, principalmente a ideia do pecado, são irrecorríveis, que há pecados que trazem consequências infinitas, e isso, meus irmãos, é impossível. Nenhuma ação finita pode trazer consequências infinitas. E isso nós temos que separar esse joio do trigo, o que é teologia, o que é a verdadeira sabedoria divina, meus irmãos. É por isso que na Sociedade Teosófica nós estudamos comparativamente para não cair nesse erro. Porque estudando comparativamente, nós podemos ter uma visão perfeita de sabedoria
e assim, meus irmãos, ganhar a possibilidade de evolução, comparando as religiões e não nos perdendo em muitos erros teológicos que eu nem vou me estender aqui na discussão deles, porque há realmente ideias muito, muito erradas na teologia. Então nós temos que ir realmente nas ideias iniciais. Agradeço profundamente a paciência de vocês, meus irmãos. Namastê. E fico aí à disposição daqueles que quiserem perguntar ou quiserem se manifestar. Muito obrigado, meus irmãos.